Vamos terminar, né? Vamos terminar o nosso conteúdo. Acredito que nós falamos nos investimentos para tratamento de obesidade no SUS na nossa última aula. E hoje falamos da IPCO, falamos dos diferentes programas presentes na IPCO para tratamento da obesidade diretamente no SUS. Íamos começar a falar das comorbidades provenientes da obesidade, tá? A primeira delas é a síndrome... Não, já falamos da síndrome metabólica, perdão. A primeira delas é a doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Quer dizer, doença hepática gordurosa não alcoólica? Proveniente da síndrome metabólica. A gente comentou da síndrome metabólica em aulas passadas. Com a síndrome metabólica, o paciente ele pode desenvolver algumas patologias. Dislipidemia, doença hepática gordurosa não alcoólica, diabetes mellitus do tipo 2 e hipertensão arterial. Como vocês já haviam comentado comigo, além da hipertensão arterial, acredito que a professora professora Carol, ela já comentou sobre diabetes mellitus do tipo 2, né? Então, diabetes mellitus, de um modo geral, ela já comentou, a gente vai dar uma passada. Bom, doença hepática gordurosa não alcoólica, eu coloquei aqui a sigla dela, tá? Vou colocar aqui no outro slide também depois, mas doença hepática gordurosa não alcoólica. Essa doença, ela é configurada, ela é caracterizada pelo aumento na concentração de triglicerídeos intrahepáticos, tá? Como nós vimos em fisiologia humana, o nosso fígado, ele gerencia os nutrientes que nós absorvemos da nossa alimentação. Então, as gorduras provenientes da nossa alimentação, colesterol, triglicerídeos, fosfolipídios, carboidrato e proteína, vai para o fígado, né? Em específico, os triglicerídeos, eles serão armazenados no tecido adiposo, tá? O fígado ele faz o gerenciamento dos nossos nutrientes, mas todo o excesso de triglicerídeos é armazenado em tecido adiposo. Excesso de glicose e glicogênio, eu ainda consigo armazenar um pouco de glicogênio no fígado e no músculo esquelético, mas o resto ele sofre biossíntese e é convertida em ácidos graxos livres, que são armazenados na forma de triglicerídeos, tá? Bom, e aí o que acontece? Na doença hepática gordurosa não alcoólica, pelo excesso de triglicerídeos consumidos na minha alimentação, eu tenho um aumento na concentração desses triglicerídeos no tecido hepático, tá? E aí eu posso ter ou não inflamação lobular, ou seja, eu posso ter uma inflamação presente no tecido hepático, posso ou não ter fibrose no meu tecido hepático, eu com certeza terei degeneração hidrópica, cirrose, esteatohepatite não alcoólica, produção de ácidos graxos livres e peroxidação de lipídios, e ela contribui para o surgimento de outras doenças cardiovasculares e resistência à insulina. Mas aqui eu falei em inglês num monte de termo, falei degeneração hidrópica, esteatohepatite não alcoólica, vamos tentar entender melhor um pouco o que é isso. É o seguinte, o nosso hepatócito aqui, ó, eu tenho um hepatócito saudável e um hepatócito doente aqui do lado, tá? Fotinhas que eu tirei, fotinhas velhas já, que eu tirei do trabalho do mestrado. Aqui é o seguinte, o meu hepatócito, todo nutriente que aparece no fígado, ele vai tentar processar esse nutriente, tá? Então, se aparece triglicerídeo, ele vai pegar esse triglicerídeo, se precisar utilizar em algum tecido, ele redirecionar o tecido, senão esse triglicerídeo é enviado para o tecido adiposo. Vem a proteína, ele manda em quase sua totalidade para os músculos, vem a glicose, ele pode armazenar na forma de glicogênio ou enviar para o músculo esquelético ou converter em lipídio, tá? Mas o hepatócito, ele trabalha que nem cavalo. Ele trabalha mediante a demanda de trabalho que aparece para ele. Se aparece muito
muito nutriente para o meu hepatócito processar, ele sofre o que nós chamamos de degeneração hidrópica, tá? O que acontece? Se tiver muito lipídio presente no fígado, ele vai tentar absorver e processar todo aquele lipídio presente, independente da capacidade dele de fazer aquilo ou não. E isso acaba levando o meu hepatócito à morte celular, mais especificamente apoptose, tá? Então, a célula do fígado, quando eu tenho muita gordura presente no fígado, ela vai trabalhar até a morte para que essa gordura seja processada e para que eu possa redirecionar essa gordura para outros tecidos ou metabolizar e produzir energia, tá? Então, se eu tenho quantidades normais ou pouca quantidade de ácidos graxos livres ou triglicerídeos no meu fígado, o meu fígado consegue processar aquela gordura numa velocidade num tempo ideal para mandá-la até o tecido adiposo ou para metabolizar. Se aparece uma quantidade muito grande desses lipídios, eu sobrecarrego o meu hepatócito de trabalho e ele acaba morrendo, tá? Então, quando eu falo de degeneração hidrópica, eu falo justamente em morte nos meus hepatócitos por excesso de líquido, mas mais especificamente nesse líquido extracelular presente no tecido hepático, vai ter muita gordura, tá? Então, aumento de gordura, aumento de triglicerídeos no meu fígado, eu tenho um aumento da atividade tecidual hepática, tá? E aí, quando o meu hepatócito morre, ele não morre e é imediatamente recolhido no tecido hepático, ele fica ali presente. Os resíduos celulares do hepatócito ficam ali presentes no tecido hepático, tá? E, consequentemente, eu inicio um processo inflamatório no meu fígado, no meu tecido hepático. O fígado é um dos poucos tecidos que eu consigo ter regeneração celular em grande quantidade, em larga escala, tá? Um dos poucos tecidos que isso acontece. Então, quando morre um hepatócito, outro hepatócito nasce no lugar, pelo processo de mitose, pelo processo de meiose, mas outro hepatócito nasce no lugar, tá? Só que se começa a morrer muito hepatócito, eu inicio um processo inflamatório no meu fígado, porque eu estou tendo lesão tecidual, tenho a presença de células de defesa no meu fígado, como acontece com toda a inflamação no meu corpo, e consequentemente, eu acabo tendo um processo inflamatório, eu acabo dificultando a regeneração e a função do meu tecido hepático, tá? Então aqui, ó, quando eu falo de degeneração hidrópica, depois da degeneração hidrópica, ou seja, depois que o meu hepatócito morre, ele trabalha até a morte e ele morre no tecido hepático, eu começo um processo inflamatório que dificulta a geração de novas células hepáticas, tá? E aí eu posso ter duas situações. Eu posso ter uma esteatohepatite não alcoólica e eu posso ter também a produção de radicais livres e peroxidação de lipídios. Por quê? Vamos olhar aqui, ó, com mais atenção para as duas lâminas. Aqui de um lado eu tenho células hepáticas bonitas, saudáveis, perfeitas, com uma quantidade normal de líquido extracelular presente no tecido hepático. E aqui do outro lado, se vocês olharem bem, eu tenho células hepáticas mais ovais, ovaladas, tá? Menores no tamanho e ovaladas. Depois que eu tenho degeneração hidrópica e ainda tendo muita gordura no tecido hepático, eu tenho um ambiente tóxico para o surgimento de novas células hepáticas, tá? Então o fígado mantém a sua capacidade de regeneração, só que as células hepáticas que nascem no ambiente tóxico, elas nascem defeituosas, elas nascem menores e numa forma de núcleo, numa forma nuclear diferente, ela nasce mais deformada, tá? Esse processo da célula hepática se regenerar de maneira irregular, tá? Com uma deformação maior no seu tecido
e com alteração no tamanho nuclear, isso é chamado de anisonucleose. O que está acontecendo aqui? Tá. Filho da professora Renata ataca novamente. Eu tô vendo uma chamada no WhatsApp ali, falei, pô, cara, meu filho da professora Renata. Bom, vamos lá. Onde eu estava? Anisonucleose. Então, nesse ambiente tóxico, com células hepáticas mortas, com excesso de gordura hepática, as células que se regeneram, elas se regeneram de maneira irregular. Elas se regeneram numa conformação mais deformada, né? Você percebe que elas estão mais ovaladas, mais tortinhas, e num tamanho menor, tá? Essa alteração no tamanho e ou na conformação da célula hepática pela presença de um ambiente tóxico caracteriza o que nós chamamos de anisonucleose, tá? Então, aqui eu tenho um tecido hepático com pouca gordura, funcionando bonitinho, sem células hepáticas mortas, ou a menor quantidade possível. E aqui do outro lado, eu tenho o caos instaurado. Eu tenho células, eu tenho necrose e apoptose celular acontecendo nas periferias. Eu tenho hepatócitos com anisonucleose, hepatócitos que nasceram de maneira irregular. E eu tenho uma maior quantidade, essa parte mais esbranquiçada aqui, de gordura presente no fígado, tá? Então aqui eu tenho um quadro de esteatohepatite não alcoólica. Por quê? Esteatose, ela configura o acúmulo de gordura no tecido hepático, e esteatohepatite porque eu tenho uma inflamação no tecido hepático, só que não alcoólico. Eu tenho uma inflamação no tecido hepático por outras vias, nesse caso, pelo excesso de gordura no tecido hepático, tá? Então, a doença hepática gordurosa não alcoólica, uma das formas que a doença hepática gordurosa não alcoólica se manifesta é pela esteatohepatite ou pela esteatose. Então, vai ser muito comum vocês verem pessoas mais velhas, pessoa com sobrepeso, falando que está com esteatose no fígado. Que ela está no fígado? Ela está com excesso de gordura no fígado. Esse excesso de gordura leva as células do fígado a uma degeneração hidrópica. As células morrem tentando processar toda aquela gordura presente no fígado. E as células que se regeneram, elas se regeneram pela anisonucleose, elas se regeneram de maneira irregular. E aí o fígado, com esteatose e com hepatócitos com anisonucleose, configura uma esteatohepatite não alcoólica, que é uma das formas da doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Então, em resumo, se acumular gordura no corpo, tem a chance de acumular gordura no fígado também. Excesso de gordura no fígado mata as células do fígado e faz com que essas células se regenerem de maneira irregular, comprometendo a função do fígado e podendo, inclusive, ter o surgimento de fibrose hepática. Nós já conversamos em outras aulas que eu tenho um quadro de fibrose em todos os tecidos onde eu tenha lesão tecidual e não tenha a devida regeneração tecidual naquele tecido lesionado. Então pode acontecer fibrose no ligamento, fibrose no músculo, fibrose em tecido qualquer do meu corpo. E com o fígado não acontece diferente, tá? Então, doença hepática gordurosa, ela é uma doença que vai ser caracterizada pelo acúmulo de triglicerídeos no meu fígado, tá? Uma das manifestações da doença hepática gordurosa não alcoólica é a a esteatohepatite não alcoólica, tá? E o que é a esteatohepatite não alcoólica? É o acúmulo de gordura no fígado, a degeneração hidrópica, ou seja, a morte de hepatócitos por esse acúmulo de gordura, a anisonucleose presente nas células hepáticas que se regeneram de maneira irregular e, consequentemente, o comprometimento da função hepática. Beleza? E aqui é uma passadinha só no assunto, gente, porque ainda que a fisioterapia,
terapia não vá atuar diretamente sobre doença hepática gordurosa não alcoólica, nós vamos atuar sobre a obesidade e nossa atuação tem influência direta sobre a saúde do fígado, tá? Então, é por isso que eu estou passando nesse assunto. E se tratando de saúde pública, como nós já comentamos que eu tenho um problema de excesso de peso muito grave na nossa população, vai ser muito comum que muitos pacientes presentes na nossa rotina de atendimento na saúde pública possam apresentar esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado, ou esteatohepatite não alcoólica, que é o efeito do acúmulo dessa gordura no fígado, que é a morte de células hepáticas, a má formação de células hepáticas e o efeito prejudicial no funcionamento do fígado pelo acúmulo de gordura hepática, tá? Dúvidas? Op? Bom, então vamos dar uma passada, claro, em diabetes mellitus do tipo 2, tá? E aqui eu vou utilizar alguns slides da nossa aula do primeiro ano e também algumas informações extras, algumas informações a mais para caracterizarmos a diabetes mellitus do tipo 2. Então, no primeiro ano, nós vimos que o pâncreas, pelas células beta, secretam a insulina e pelas células alfa secretam glucagon. Nós vimos que a insulina vai ser muito importante para que nós possamos estimular as células na captação de glicose, tá? Além, é claro, de atuar no armazenamento de ácidos graxos livres na forma de triglicerídeo no tecido adiposo, evitar o metabolismo de proteína e armazenar essa proteína no tecido muscular. E nós vimos que o glucagon, ele age de maneira contrária no meu organismo, tá? Eu não editei essa aula. Ih, rapaz, eu não editei essa aula. Ah, editei, quer dizer. Eu tinha tirado umas coisas aqui que eu achava desnecessário, daqui a pouco eu tiro. Tiro de novo, né? Isso aqui não vai ser necessário pra gente, sabe? Eu vi que tava entrando umas informações a mais aqui, ó. Aí, colocar informação além do que a gente precisa saber. A gente já tá com o conteúdo apertado. Ficar embaçando aqui, a gente não termina a aula. Nós vimos que a função da insulina é captar a glicose presente na nossa circulação sanguínea. E a função do glucagon é justamente disponibilizar, liberar uma maior quantidade de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, para efeitos práticos, depois da nossa alimentação, depois que a gente come o nosso rango, o nosso pâncreas ele vai estimular uma maior secreção de insulina e inibir a produção de glucagon. Para quê? Para que a insulina possa fazer a absorção hepática e de outros tecidos de glicose, né, diminuindo a concentração sanguínea de glicose ou diminuindo a nossa glicemia. Só que o trabalho da insulina e do glucagon é um trabalho antagônico um do outro, né? Porque se a insulina diminuir demais a concentração glicêmica da pessoa, quem entra em ação é o glucagon. O pâncreas para de secretar insulina e começa a secretar mais glucagon. Por quê? O glucagon vai estimular a liberação hepática de glicose pela degradação de glicogênio, aumentando a concentração de glicose sanguínea, tá? Então eles ficam nesse balanço, ficam nesse jogo. Ora, a insulina atua para reduzir a concentração glicêmica do indivíduo e ora o glucagon atua para aumentar essa concentração glicêmica, tá? Então eles vão ficar nesse jogo os dois, beleza? Só que assim, a insulina ela tem uma função muito importante não só na absorção da glicose, como eu já comentei, mas ela vai ter uma função muito importante para que eu possa ter o armazenamento de proteínas e o armazenamento de lipídios,
tá? A insulina pode, em algum grau, contribuir para a degradação de proteínas, para a gliconeogênese, né, a formação de glicose a partir de outro substrato, e ela pode também atuar na biossíntese de lipídios, né? Se eu tiver, por exemplo, excesso de glicogênio no meu organismo, eu converto esse glicogênio em ácidos graxos livres, armazeno na forma de triglicerídeos no meu tecido adiposo. Beleza. Só que tem um porém, né? Eu posso desregular principalmente a ação ou a secreção da insulina. E através daí eu começo um processo que eu vou denominar diabetes mellitus, tá? Por definição, é a síndrome de metabolismo defeituoso de carboidrato, lipídios e proteínas, tá? Síndrome porque eu vou ter uma série de sinais, mas uma série de sintomas, né? Sinais, não tem muita coisa visual da diabetes, não, mais sintomas que configuram diabetes mellitus, mas ela vai ser caracterizada por dificuldade na produção ou no processamento da insulina. E é aí que eu diferencio, por exemplo, diabetes mellitus do tipo 1 com diabetes mellitus do tipo 2. A diabetes mellitus do tipo 1, ela é causada pela ausência ou pela secreção insuficiente de insulina, tá? A diabetes mellitus do tipo 1, ela é descoberta, na maioria das vezes, em jovens, em adolescentes. Ela pode vir de doenças autoimunes ou de infecções virais, tá? A pessoa ela pode surgir um pouco antes, mas a pessoa vai descobrir, em média, com 14, 15 anos de idade. E aí, eu descubro principalmente por aumento na concentração de glicose sanguínea, aumento no uso de ácidos graxos livres para produção energética, tá? E maior depressão, maior gasto de proteínas, maior degradação de proteínas também no meu organismo. Por quê? A insulina, se eu tiver muita proteína circulante, ela estimula a degradação em aminoácido e depois a neoglicogênese a partir do aminoácido. Agora, de um modo geral, ela vai contribuir para síntese tecidual, principalmente no músculo, que utiliza muita proteína, tá? Então, se eu tenho muita glicose parada, que eu não consigo fazer a minha célula capturar, eu vou utilizar outras formas de energia para minha célula, tá? Então, eu vou utilizar ácidos graxos livres e posso, em algum grau, também estar utilizando proteínas, se esses ácidos graxos livres não forem suficientes. Então, a pessoa que tem diabetes mellitus do tipo 1, além de ter a glicemia muito aumentada, ela vai ter uma grande produção de corpos cetônicos e ela vai perder tanto massa magra quanto gordura corporal, tá? Então, esse indivíduo que tem diabetes mellitus do tipo 1 vai apresentar hiperglicemia, glicemia igual ou superior a 300 mg por decilitro, uma liberação muito grande de glicose na urina. A pessoa sofre desidratação. Eu tenho uma concentração crônica, principalmente nas extremidades de glicose, e aí eu atrapalho o aporte sanguíneo em alguns tecidos, principalmente circulação capilar, e eu posso trazer algumas lesões teciduais além das alterações de sensibilidade. Bom, e aí acidose metabólica pela quantidade de corpos cetônicos, depressão de proteína eu já falei. Então, a pessoa que tem diabetes mellitus do tipo 1, ela não produz insulina o suficiente, ou ela não produz nenhuma insulina, e isso faz com que a pessoa acumule grandes quantidades de glicose na circulação sanguínea, tá? Então, é por isso que ela aparece tão cedo. Se eu tiver alguma doença, ou se tiver algum problema no meu pâncreas, esse problema já vai ser deflagrado. E desde cedo, o tratamento para pessoas que têm diabetes mellitus do tipo 1 é o uso de insulina, tá? Diferente de quem tem diabetes mellitus do tipo 2. A diabetes mellitus do tipo 2, ela é esmagadora maioria dos casos, né? Ela é o tipo de diabetes mais prevalente no mundo.
E a diabetes mellitus do tipo 2, ela é causada pela diminuição da sensibilidade das células do nosso corpo à insulina após 30 anos de idade. Então aqui, na diabetes mellitus do tipo 2, eu estou produzindo insulina em quantidades normais. A dificuldade que eu estou tendo é em fazer as minhas células corporais reconhecerem essa insulina para que eu possa ter a absorção de glicose para a minha célula. Diabetes mellitus tipo 1, eu tinha problema no pâncreas, e aí eu não produzia a quantidade necessária de insulina. Aqui o pâncreas está normal, dependendo, ele até aumentou a produção de insulina dele, tá? Só que a pessoa, não, o organismo da pessoa tem dificuldade de reconhecer o hormônio insulina, tá? E aí, no caso, ela está associada justamente ao aumento da concentração plasmática de insulina pela diminuição da sensibilidade celular. As células, eu te escolhi uma foto aqui agora há pouco, mas como a gente já estudou esse tema, as nossas células, elas têm diversas formas de responder a um hormônio, tá? O hormônio, ele pode ser lipossolúvel, atravessar a membrana direta, ou ele precisa ser reconhecido por um receptor de membrana, tá? A insulina, ela tem um receptor específico na membrana celular. Há um receptor específico na membrana da célula só para reconhecer a insulina. Se eu tiver uma grande quantidade de glicose circulante, as minhas células vão ter dificuldade para captar toda essa glicose circulante. Eu vou precisar de mais insulina estimulando mais células a abrir as suas proteínas transportadoras para absorver essa glicose. Tá? Se eu aumento a produção de insulina, as minhas células não conseguem ter a quantidade de receptores necessários para reconhecer toda essa insulina a mais produzida. Pelo contrário, as células diminuem a quantidade de receptores presentes na sua membrana pelo excesso de insulina. Então aqui, qual que é o meu problema? Eu estou com muita glicose circulante, eu estimulo o meu organismo a produzir uma grande quantidade de insulina para tentar absorver essa glicose. As minhas células passam a não reconhecer, ou passam a ter dificuldade de reconhecer essa insulina, e eu fico com... O meu pâncreas aumenta a produção de insulina, mas eu fico com um monte de insulina circulante e fico com uma grande quantidade de glicose circulante. Por isso que eu configuro diabetes mellitus do tipo 2. E, consequentemente, eu tenho redução da captação de glicose pelas células, e essa célula acumula no meu sangue, tá? E aí eu tenho várias causas que podem gerar resistência à insulina. A principal delas, obesidade e excesso de peso, se tratando da resistência à insulina desenvolvida por diabetes mellitus do tipo 2, tá? Mas eu posso ter excesso de algumas substâncias, principalmente glicocorticoide, vem em medicamento que eu tomo, excesso de GH, que é o hormônio do crescimento. Vamos falar da diabetes gestacional daqui a pouco. Bom, tem algumas respostas autoimunes, né, que prejudica principalmente a produção pancreática, né, pode alterar a produção pancreática, mas principalmente a obesidade estimula o aumento da concentração glicêmica no meu paciente, o que estimula o aumento da produção de insulina pelo pâncreas, e com isso, com o passar do tempo, faz o meu organismo ter mais dificuldade no reconhecimento da insulina. Tá? Bom, passar esse gráfico aqui. Bom, então, eu tinha algumas informações, eu vou passar rapidinho, tá? É bem difícil você encontrar informações referentes a informações epidemiológicas do desenvolvimento de diabetes mellitus no Brasil. Tem alguns estudos um pouco mais desatualizados. Todo ano sai um estudo que é não científico, que é um estudo para consulta informal
acho que é super interessante, todo ano faz isso, apesar que é uma revista que tem informação confiável, mas não é informação científica, é uma informação informal. Informal no sentido de tem compromisso com as fontes, mas não tem validade acadêmica, tudo. Mas, enfim, só para fins de ilustração, boa parte dos diabéticos estão na região sudeste, tá? A grande maioria, aqui, nesse dado, a maioria tinha diabetes mellitus do tipo 1. Outra parcela grande do tipo 2, um percentual que não sabia. Aqui tem outros dados com relação a custo, tratamento dessas pessoas, como elas se cuidam, seus familiares contribuem para o cuidado, mas o que eu queria ressaltar é que é uma doença mais comum do que nós possamos imaginar. A incidência dela na população é uma incidência muito grande, tá? E ela, boa parte provém de diabetes do tipo 1, que é quando a pessoa tem um defeito na produção de insulina, mas muito vem da diabetes do tipo 2, né? Boa parte dos pacientes que têm diabetes é diabetes mellitus do tipo 2. Se a gente for olhar num dado mundial, a maioria, isso é causado pela obesidade. Na gestação, eu posso ter um quadro de diabetes também, que é o que nós chamamos de diabetes gestacional. O que acontece na gestação é a gestante, ela está sujeita à hiperglicemia, tá? Ela está sujeita à hiperglicemia. Depois que ocorre o parto, essa glicemia pode voltar ao normal, mas ela está sujeita a um aumento glicêmico durante a gestação e ela precisa ter cuidados para que ela não desenvolva diabetes gestacional, ou seja, para que ela não desenvolva os mesmos sintomas da pessoa com diabetes. Por quê? Porque ela vai estar com um acúmulo muito grande de glicose na corrente sanguínea, né? Não em virtude de problema hepático, não em virtude de obesidade, mas porque ela vai ter uma série de alterações hormonais e metabólicas pela gestação do feto, tá? E um desses efeitos acaba sendo o aumento da concentração glicêmica. Como que eu faço o teste para saber se eu tenho diabetes ou não? Não só para quem tem diabetes, tipo 1, tipo 2, gestacional, qualquer tipo. Eu faço um teste que eu chamo de teste de tolerância à glicose, tá? No que consiste esse teste? Eu vou fazer a ingestão de uma grande quantidade de glicose e eu vou fazer a mensuração dessa concentração glicêmica periodicamente, tá? E aí, dependendo da minha taxa de decaimento de glicose, eu sei se o meu corpo está produzindo insulina ou não, se o meu corpo está respondendo a essa insulina, né? E aí, consequentemente, se eu posso ter resistência à insulina ou não. Eu vou fazer um desenho rápido aqui para vocês, rapidinho, só para a gente poder ilustrar como que é esse teste de decaimento de glicose. Quer dizer, teste de tolerância à glicose, para a gente poder visualizar a taxa de decaimento da glicose. Vamos lá. Opa, espera aí. Vou fechar aqui. Deixa eu abrir aqui o whiteboard e deixa eu comparar, quer dizer, deixa eu compartilhar com vocês, galera. Aí, ó. Não. Tá compartilhando? Tá dando pra ver aqui? Tá dando, né? Tá aparecendo aqui, acho que tá dando pra ver. Bom, então vamos lá. É o seguinte. Teste de tolerância à glicose. Eu já deve ter falado isso pra vocês, mas vamos lá. Eu vou ingerir uma grande quantidade de glicose, tá? Eu vou mandar um caldo de cana pra dentro. Quer dizer, na verdade é um outro composto com uma concentração maior de glicose na minha bebida. Mas eu vou ingerir e eu vou fazer mensurações periódicas da minha glicemia, tá? Eu não sei ao certo a cada quanto tempo, mas eu vou fazer uma mensuração da minha glicemia. Então eu bebo o meu composto glicêmico
e eu vou medir a minha glicemia. Obviamente ela vai estar alta, tá? E aí depois eu vou medindo essa glicemia com o passar do tempo, beleza? E a ideia é que a minha glicemia ela tenha uma grande taxa de decaimento de glicose. O que é a taxa de decaimento de glicose? É justamente essa redução na concentração sanguínea de glicose, beleza? Putz, acabou a bateria do meu fone. Pera aí, gente. Nossa, acabou rápido. Deixa eu plugar o fone reserva aqui. Eu vou terminar de explicar, eu já configuro o fone ali. Acabou a bateria do fone. Pera aí. Nossa, a bateria do fone durava em cima, cara. Acabou. Aqui, fone de ouvido. Aí, beleza. Bom, acho que dá pra ouvir vocês agora. Bom, vamos lá. Então, o que é a taxa de decaimento da glicose? É justamente a diminuição da concentração glicêmica depois do início do meu teste, tá? E isso vai acontecer por quê? Isso vai acontecer por ação da insulina, tá? E aí o que acontece? Quanto menor for a taxa de decaimento da glicemia da pessoa, menor está sendo a ação da insulina, tá? Inicialmente, maior a resistência à insulina dessa pessoa, tá? Agora, quanto maior for essa taxa de decaimento da insulina, isso significa que maior está sendo a ação da insulina no corpo da pessoa, e aí essa pessoa ela não está com resistência à insulina, ela não está com nenhum problema metabólico relacionado à insulina, beleza? Então é esse o teste que nós precisamos fazer, teste de tolerância à glicose, para a gente saber se a gente tem, primeiramente, resistência à insulina e, consequentemente, depois saber se a gente tem chance de desenvolver diabetes mellitus ou não, beleza, galera? Agora deixa eu parar de compartilhar isso aqui e deixa eu voltar para o slide. Isso. Voltando para o slide, tá? Então, a nossa gestante, ela vai fazer esse teste. A gestante vai fazer esse teste. E se a taxa de decaimento de glicose dela for normal, beleza? A resistência, ela não tem resistência à insulina, o corpo dela está interpretando legal e trabalhando legal com a insulina presente. Agora, se a taxa de decaimento dela for baixa, ou seja, se demorar muito a diminuir a concentração glicêmica, aí ela pode estar com diabetes gestacional, tá? E aí o que acontece? Isso pode ser reincidente para outras gestações, tá? Isso pode acontecer em outras gestações aqui da minha gestante. Então, ela precisa tratar, cuidar da glicemia na primeira gestação e ela precisa ficar atenta nas próximas gestações ou também ficar atenta no decorrer da vida. No decorrer da vida, ela pode vir a desenvolver diabetes mellitus do tipo 2 e na gestação, se ela tiver diabetes gestacional ou se ela teve diabetes gestacional, o fator de risco para ela perder o feto aumenta, tá? Para ela perder o feto, para ter uma formação fetal, ou para ela ter outra doença metabólica, tá? Se a pessoa tem histórico, se ela perdeu, se ela já teve um problema na gestação, se ela é obesa, se ela é hipertensa, se ela tem histórico na família, aí ela tem que cuidar da glicemia durante a gestação mais ainda, beleza? Bom, passadinha na diabetes mellitus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Nope?
Beleza. Hipertensão arterial, último tópico. E aí, dando uma passada, né? Também a Carol já falou para vocês. É uma condição que se resume a alteração nos níveis pressóricos, né? Arteriais, deixando-os mais elevados em relação aos valores normais, aos valores tradicionais. A nossa, a nossa pressão arterial natural, normal, é de. Oh, cacete. Pera aí, gente. Puta merda. Uh, Foi mal, galera. Quando você liga microfone, liga fone Bluetooth, Windows fica muito doido, assim, muito doido. Foi mal mesmo essa barulheira aí. Espero não ter. Espero que vocês não tenham tido o susto que eu tive. Bom, vamos lá. Hipertensão arterial. Nós sabemos que a pressão arterial fisiológica é de 120 milímetros de mercúrio por 80, correspondentes, respectivamente, à pressão sistólica e à pressão diastólica. Tá? Quando eu tenho valores de pressão sistólica ou diastólica elevados além do normal, mais especificamente a sistólica costuma se manifestar mais frequentemente, eu tenho um quadro de hipertensão arterial, né? Assim como diabetes mellitus, assim como obesidade, nós temos uma incidência muito alta de pacientes com hipertensão no nosso país. Isso é um problema grave porque quando eu tenho aumento de pressão arterial, eu tenho alterações no trabalho dos meus vasos, né? Eu vou precisar alterar o trabalho dos vasos, principalmente no sentido da vasodilatação, para tentar normalizar essa pressão ao longo do meu corpo. Consequentemente, eu acabo influenciando o meu fluxo sanguíneo e isso influencia no meu débito cardíaco. Tá? Se eu mudo o fluxo sanguíneo, aumenta a pressão arterial, o débito cardíaco aumenta. Consequentemente, o meu coração vai precisar trabalhar mais, vai precisar trabalhar numa intensidade maior, e isso, a longo prazo, me predispõe ao desenvolvimento de algumas doenças, dentre elas a insuficiência cardíaca. Eu posso contribuir para o surgimento de infarto agudo do miocárdio. Nós vimos que infarto agudo do miocárdio vai estar muito mais relacionado a surgimento de placas de ateroma presentes na parede dos vasos, principalmente vasos que irrigam o coração, né? Mas tendo hipertensão arterial, essa hipertensão arterial ela pode ser proveniente de alterações fisiológicas da obesidade, então o paciente que tem obesidade com certeza tem chance de desenvolver hipertensão arterial e tem chance de formar placa de ateroma, tá? Além disso, eu tenho o acidente vascular encefálico que eu vou corrigir aqui, que eu fiz questão de ressaltar para vocês que não é mais acidente vascular cerebral, é encefálico já faz um tempo, né? E eu vou lá e escrevo errado aqui, mas a gente escreve errado e já corrige na aula mesmo. Acidente vascular encefálico, né? Porque se eu tenho um aumento de pressão arterial, o aumento da pressão arterial não é localizado, não é um aumento da pressão arterial no órgão. Perdão, o aumento de pressão arterial ele é generalizado, ele não é localizado, não é só no braço ou só na perna. Então, eu tenho um aumento da pressão arterial na circulação cerebral. Tá? E aí eu estou mais exposto a acidente vascular encefálico, principalmente hemorrágico. Insuficiência renal porque eu afeto a filtragem glomerular dos glomérulos para os néfrons e, consequentemente, eu acabo afetando a minha filtragem sanguínea, filtragem plasmática como um todo. Tá? Então, hipertensão arterial é um problemão. Tá? Então eu tenho alterações, o que pode gerar hipertensão arterial são alterações hemodinâmicas, alterações com relação a fluxo, pressão sanguínea, a viscosidade sanguínea,
a complacência dos meus vasos. Eu posso ter estímulo do sistema nervoso autônomo, principalmente um aumento da atividade simpática, né? E aumento da atividade simpática reflete em aumento do trabalho do coração. Eu posso ter uma maior alteração do sistema renina, angiotensina e aldosterona, que nós sabemos que tem uma maior retenção de água, sódio e uma maior excreção de potássio, e aí, consequentemente, tendo mais água e sódio na minha circulação, eu tenho um aumento na pressão arterial, né? Então, a hipertensão arterial pode ser causada também por alterações do sistema renina, angiotensina e na secreção de aldosterona. Sensibilidade ao sódio, né? Eu aumento a minha viscosidade sanguínea, eu bagunço a minha osmolaridade sanguínea. E todos esses fatores, eles podem ou não estar associados à obesidade e à diabetes mellitus. Então, a hipertensão especificamente, ela pode acontecer em pessoas que são obesas, mas não necessariamente quem tem hipertensão é obeso. Quem é obeso tem muita chance de ter hipertensão, mas nem sempre quem tem hipertensão é obeso. Eu posso ter pessoas eutróficas que por outros mecanismos, outras ações, vieram a desenvolver hipertensão arterial, tá? Fatores de risco: idade, gênero, no caso sexo, etnia, excesso de peso, ingestão exagerada de sal e álcool, né? Então nosso alcoolismo freestyle de fim de semana ou nas nossas festas a longo prazo pode nos configurar como pacientes predispostos a desenvolver hipertensão arterial, sedentarismo e alguns fatores também socioeconômicos e genéticos, né? Então, se você já tem histórico de hipertensão na família, se você não tem acesso à alimentação adequada, ao tratamento adequado, como nós já conversamos em outras aulas, eu posso vir a ter o desenvolvimento de hipertensão arterial. Nossa, tá desconfigurado esse slide. Mas vamos lá. Uma das causas que pode gerar hipertensão arterial está relacionada com os hábitos de vida que as pessoas têm, tá? Como assim os hábitos de vida? Prática de exercício físico, qualidade dos alimentos ingeridos, principalmente alimento com excesso de sal, com excesso de colesterol, consumo excessivo de bebida alcoólica. Consequentemente, se a pessoa tem uma quantidade maior de estresse, obesidade a gente já falou, né? Quantidade de estresse presente na vida da pessoa, isso aumenta a atividade simpática, principalmente, estimula a nossa resposta de luta ou fuga pelo aumento da concentração de cortisol. E fumo também, tabagismo. Tabagismo é crucial para que a pessoa venha a desenvolver hipertensão arterial, tá? Então eu tenho todos esses fatores de risco: consumo de álcool, alimentação inadequada, obesidade, estresse, sedentarismo e tabagismo, tá? Como eu já falei, a hipertensão arterial ela pode ser hereditária. E aí, só para ilustrar, eu procurei aquilo, né? Quando você procurar dados do Brasil, eu acabo tendo uma dificuldade grande para achar dados mais específicos dados de saúde pública específicos do Brasil, né? Então, encontrar dados epidemiológicos acerca de obesidade, hipertensão, diabetes. A gente acha alguma coisa no DataSUS, mas assim, desatualizada, e fica dependendo de uma publicação ou outra. Aqui eu peguei uma publicação não tão antiga, mas com dados muito antigos, dados de 2008, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é a tendência da prevalência da hipertensão arterial, tá? Ela aparenta ter uma prevalência maior em mulheres, mas aqui a gente tem que levar um dado em consideração, que não é que a mulher tem mais chance de desenvolver hipertensão arterial. Na verdade, eu não sei se a mulher tem mais chance ou não. Mas é muito possível que esse dado ele esteja refletindo, na verdade,
a ausência de cuidado que os homens historicamente têm com a saúde, tá? Não são todos os homens que cuidam da saúde como deveria. As mulheres costumam ser um pouco mais rígidas, um pouco mais rígidas, um pouco mais cuidadosas com relação à saúde, o homem não cuida tanto. Então, alguns dados epidemiológicos vai ser muito comum a incidência de mulheres, em maioria, em alguma patologia, mas não porque a mulher tem mais chance de desenvolver, mas é muito provável porque analisaram mais mulheres, porque mais mulheres estão nas unidades básicas de saúde, participam da atuação da estratégia de saúde da família, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é a tendência de aumento da incidência de pessoas com hipertensão arterial na nossa população, tá? Com o passar do tempo. Depois eu tenho dados demográficos mostrando essa maior incidência em pessoas dos 40 aos 59 anos de idade. Teve uma boa incidência de 21 a 39, mais 40 aos 59, depois maior idade. Enfim, diferenças regionais, diferenças por cor, por localidade, que são os dados que eu tanto procuro, né? A gente tem dados mais atualizados. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês há uma tendência de aumento de pessoas com hipertensão na nossa população, e assim como a obesidade, é um dado que nós precisamos ficar de olho, que nós precisamos estar presentes, porque é um problema de saúde pública sério, tá? Aqui, mais especificamente, quem vai atuar de maneira mais... Se tratando de hipertensão, quem vai atuar de maneira mais incisiva, aí já vai ser o setor de cardiologia no tratamento, a professora Carol. Então, com relação a tratamento de hipertensão, eu não vou falar nada, porque aí quem fala é a Carol. Quer dizer, vocês já estão tendo estágio lá, quem fala é ela, tá? É da área dela. Só que assim, se tratando, por exemplo, de obesidade e sobrepeso, nós temos uma incidência muito grande de pessoas com obesidade e sobrepeso no país como um todo, fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, a atenção básica, ela tem que olhar com cuidado para esses indivíduos e ela tem que estar atenta, tem que ter uma estratégia específica, porque como nós já conversamos em outras aulas, boa parte das doenças que nós estudamos aqui, de alguma forma vão estar ligadas à obesidade, tá? De alguma forma elas vão estar ligadas à obesidade. Então, para a gente é um dado muito importante falar de obesidade, falar de tratamento, porque boa parte das doenças vão estar ligadas à obesidade. Então, com relação a tratamento, eu vou conversar com vocês tratamentos voltados para obesidade, tratamentos voltados para pacientes diabéticos e obesos e diabéticos, né? Com relação a diabetes mellitus também, vamos dar uma olhada no tratamento que é utilizado também para quem tem neuropatia, mais especificamente para quem tem lesões nas extremidades, e aí eu vou focar no pé diabético, tá? Que aí no caso vai aparecer mais para tratamento na ortopedia, mas pode vir a aparecer para a gente tratar na estratégia de saúde da família, tá? Nas unidades básicas de saúde. Então vamos falar de tratamento, né? Naquela configuração que vocês conhecem. Vamos direto para as evidências. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. E hoje eu vou fazer um adendo. Alguém aí tem... acho que alguém pode ter passado já para vocês, mas tem a última recomendação do American College of Sports Medicine para atividade física. Eu dei uma procurada hoje à tarde, eu cheguei a ver, alguém mandou dos grupos de professor aí da vida na FEMA, mas eu não achei mais. Aí eu vou usar a bibliografia do JAMA, que é muito parecida, tá? A bem da verdade, o que um fala, o outro acaba falando por tabela. Mas porque eu não achei, se alguém tiver
eu ia ficar muito feliz, porque eu não encontrei mesmo as últimas recomendações do American. Acho que saiu uma esse ano, se eu não me engano, mas eu acabei não encontrando. Mas tem uma da JAMA que está muito próxima, que não mudou tanta coisa, que dá pra gente se nortear um pouco, tá? Primeiramente, galera, nós sempre ouvimos, inclusive eu sou das pessoas que sempre defendeu o uso de atividade física para tratamento de sobrepeso e obesidade. Só que tem um problema. Os ensaios clínicos que observam a efetividade da atividade física, eles não são tão bem controlados quanto são controlados os ensaios clínicos para dor lombar, quanto são controlados os ensaios clínicos para... Enfim, para as terapias que nós vimos esse ano, doenças reumáticas, alguns acometimentos de saúde do trabalhador, tá? Então tem muito estudo enviesado e pode parecer até estranho, mas eu abri muita revisão que não conseguia, com certeza, afirmar o efeito do exercício, afirmar efetivamente efeitos positivos do exercício em pacientes obesos, tanto para perda de peso, quanto para regulação de concentração sérica de colesterol, triglicerídeos, enfim. É meio doido, mas eu encontrei isso. E o que nós mais vemos é recomendação de que o exercício de atividade física faz bem, tá? Então, eu encontrei 2 trabalhos que viram isso de maneira mais profunda, que também falam que os ensaios clínicos são de qualidade. As evidências encontradas são de média e baixa qualidade, tá? Mas eu encontrei algumas revisões que falam, ó, com base nas evidências que nós temos aqui, a gente não consegue recomendar para vocês o uso de atividade física para reduzir peso. E aí eu fiz um caramba. Só que aí, por exemplo, você vai ver na metodologia, de fato, quando você aplica atividade física, você não se preocupa, por exemplo, com o cegamento do paciente, cegamento do terapeuta, cegamento do analista, alguma variável para controlar o efeito placebo. Você não se preocupa com isso. Bom, selecionei aqui 2 revisões falando de prática de atividade física para pessoas com sobrepeso. A segunda para tratamento para pessoas com perda de peso para pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. E a segunda é o management para obesos, né? Tratamento para obesos. Então, olhando os nossos gráficos aqui, direto para os resultados, aqui nós encontramos, primeira comparação, exercício versus nada, né? O exercício foi superior, entra naquele viés que a gente já conversou, professor, qualquer coisa com nada vai ser superior. Aqui vão aparecer outras comparações depois, tá? Mas por enquanto, comparando com o controle no treatment, quem faz exercício tem mais chance de perder peso, quilogramas. Também tem mais chance de diminuir o IMC em relação a quem não faz nada da vida. Bom, aí depois eu tenho alterações na pressão sistólica, eu não tenho nenhuma. Alteração na pressão diastólica, a pessoa que faz exercício tende a ter uma redução na pressão diastólica. Colesterol sérico não viu diferença. Triglicerídeos, pessoas que fazem exercício tendem a diminuir triglicerídeos na corrente sanguínea. Concentração sérica de HDL, aí já é o contrário, quem faz exercício tende a aumentar o HDL, como a gente viu na aula passada, a atividade física ela promove aumento de HDL, e aí colocaram isso na revisão, e as pessoas apresentaram aumento na concentração de HDL. Também observaram comportamento da glicemia, e quem faz exercício também tende a acumular menos glicose na corrente sanguínea em relação a quem não faz nada. Aí aqui, eles vão comparar exercício com dieta. Se eu comparar exercício com dieta, a dieta é mais efetiva para perda de peso, para redução do IMC, para melhora da pressão sistólica, e pressão diastólica ela não altera nada. Com relação ao colesterol total, né, levando em consideração HDL, LDL, VLDL,
a dieta é superior ao exercício. Olha que curioso, gente. Triglicerídeos não tem alteração, HDL também não tem alteração. Bom, com relação à glicemia, chama o VAR, também não tem alteração. Olha, comparado com o exercício, a dieta foi mais efetiva, viu? Foi mais efetiva. Bom, aí seria o trabalho do nutricionista, não seria tanto o nosso trabalho. A gente poderia atuar junto a uma recomendação ou outra. Bom, exercício e dieta contra só a dieta sozinha. O exercício e a dieta, levando em consideração perda de peso, exercício e dieta é mais efetivo que só dieta. Se eu verificar a alteração de peso em homens e mulheres, em homens com idade, em pessoas com idade menor que 45 anos, não tem diferença. Pessoas com idade acima de 45 anos, dieta e exercício é superior à dieta sozinha. Então aqui a gente já tem um outro dado. Fazer dieta e exercício em algumas variáveis está sendo superior a só fazer dieta, tá? Aí aqui, galera, ó, exercício e dieta com relação ao IMC, exercício e dieta é mais efetivo do que a dieta sozinha. Pressão sistólica e diastólica não tem diferença, concentração de colesterol também não, triglicerídeo sérico não, HDL também não, concentração glicêmica também não. Aí por último, ele vai comparar exercício de alta com exercício de baixa intensidade e você não tem diferença em nenhuma variável comparar um exercício de alta intensidade com exercício de baixa intensidade, com alteração de dieta. Sem alteração de dieta, exercício de alta intensidade promove maior perda de peso e maior redução na concentração glicêmica, mas você tem um estudo aqui com um tamanho de efeito muito absurdo. Ó, gente, se fosse para levar em consideração aqui, primeiramente, eu levaria em consideração todos os efeitos relativos a exercício versus dieta. A dieta se mostrou superior ao exercício. E aí depois, o exercício associado à dieta, contra a dieta, o exercício associado à dieta foi superior à dieta sozinha, tá? Bom, inicialmente o nutricionista pode fazer um bom trabalho aqui, afinal de contas ele trabalha nessa questão da nutrição. Enquanto fisioterapeutas, a gente trabalharia com relação à parte do exercício. Então, a principal recomendação desse estudo é o exercício tem que estar associado à dieta do paciente. Então, eu tenho que ter prática de atividade física, uma alteração no estilo de vida, e eu tenho que ter também uma dieta mais regrada, uma dieta mais bem regulada por parte do meu paciente. Beleza? Bom, o estudo, eu vou deixar disponível para vocês, mas o estudo, depois se vocês quiserem dar uma olhada, o estudo que verifica o efeito do exercício com pacientes com diabetes mellitus também segue uma tendência muito parecida, tá? Quem faz dieta e exercício consegue controlar melhor a diabetes mellitus e melhor o peso corporal em relação a quem não faz nada ou quem faz só a dieta. Bom, com relação ao pé, as lesões no pé diabético, né? Eu encontrei essa revisão observando o efeito de fototerapia. E aí os caras consideraram tudo. LED, laser de baixa intensidade, meteram tudo no meio, fizeram uma salada, mas de um modo geral, eles observaram que o uso de fototerapia é superior em relação ao placebo ou ao no treatment, não fazer nada, para tratamento de lesão no pé. Tá? Nesse caso especificamente, a fototerapia ela auxilia na aceleração da recuperação da lesão do pé, comparado a quem não faz nada ou comparado ao placebo. Só tem aqui só o tamanho da úlcera, o tamanho absoluto da úlcera, né? Depois que a área está curada, que aí a fototerapia, na verdade, ela desfavorece. O placebo foi superior. Mas houve um efeito significativo na aceleração da cura, da recuperação do paciente que tem lesão no pé em virtude da diabetes, utilizando fototerapia. E aí utilizando
laser e várias modalidades de laser, tá? Inclusive, eu deixo também para vocês na nossa pasta do Google Drive esse estudo do Caviani, e ele vai colocar alguns parâmetros para utilizar laser, que foi um dos estudos que eu peguei ali, tá? Deixa eu só ver os parâmetros que ele utiliza. Assim, eu não vou aprofundar muito, gente, porque, mais uma vez, a incidência na clínica de fisioterapia é baixa de pacientes com pé diabético, tá? Provavelmente vai aparecer na ortopedia, mas se aparecer na nossa, no nosso setor, ó, utiliza o cabeçote de 660, liberando uma quantidade de 50 miliwatts de intensidade, uma quantidade de energia de 10 joules por centímetro quadrado, por 200 segundos para cada ponto que eu aplico na superfície lesionada do pé do meu paciente, tá? Então eu vou deixar esses dois estudos aqui com relação a pé diabético e com relação ao cuidado com a obesidade, seremos ousados hoje. Hoje a ousadia e a alegria vai reinar nessa aula. Por quê? Melhor evidência que eu encontrei daquela revisão que nós observamos, utilizando dieta e exercício físico no cuidado da obesidade e tendo efeitos melhores do que só a dieta, que sozinha é superior a só o exercício, tem esse estudo de 2001, tá? Nesse estudo de 2001, foi um estudo de 12 semanas, e os autores preconizaram, primeiramente, uma reeducação alimentar, principalmente no sentido de diminuir a concentração de gordura presente na dieta do paciente, tá? Então, informações nutricionais, eu acho que a enfermagem, que é um trabalho muito legal nessa área, ajudam na reeducação alimentar do paciente e contribuem substancialmente para que o paciente tenha perda de peso. E atividade física, tá? Exercício físico, caminhada ou corrida, com um total de 16 quilômetros por semana praticado ou aplicado, tá? Só que aqui ela não especifica o tipo de exercício, diferente de tratamento para outras patologias, aqui ela não especifica o tipo de exercício, ela só diz como você tem que fazer o exercício, tá? Então isso nos dá uma liberdade maior para selecionar o exercício. E aí a gente pode olhar no American College of Sports Medicine, se alguém tiver a recomendação desse ano, eu vou ver com a Jéssica deve ter, com certeza. Mas se alguém tiver e puder me mandar, cara, eu vou ficar muito feliz, porque eu vi em algum momento nesse ano, passou por mim e eu não achei. Mas vamos conversar com relação à JAMA, tá? Que é o Journal of American Medical Association, que tem recomendações também para atividade física. Aqui eu vou pegar de 2018, não se teve uma alteração significativa em relação a de 2021, mas eu tenho diversas recomendações da quantidade de exercício físico que eu tenho que fazer. Aqui eles não falam o tipo de movimento, a quantidade de série, a quantidade de repetição, a intensidade eles deixam para quem está aplicando o treinamento, tá? E aí, educador físico, fisioterapeuta. Aqui eles indicam a quantidade em tempo e intensidade, tá? Então eu vou fazer um destaque, ó, como a gente está falando de obeso, para obesos são recomendados pelo menos 60 minutos de atividade moderadamente vigorosa por dia. Então a pessoa tem que acumular 360 minutos de atividade vigorosa por semana, aproximadamente. Tenho recomendações para exercício de força, 2 a 3 vezes por semana, obedecendo a recuperação muscular de 48 horas. Recomendação para crianças e jovens fazer exercício. Recomendação para fortalecimento ósseo, para mulheres grávidas. Aí, galera, em cima disso aqui, a gente tem uma liberdade maior, porque a gente pega essa recomendação e a gente consegue montar um protocolo com base nos exercícios que nós temos conhecimento quanto fisioterapeuta, e principalmente obedecendo às limitações que eu tenha no meu ambiente. Por que isso é importante? Se tratando de saúde pública, nem todo lugar que a gente atende com saúde pública, eu vou ter todos os recursos que tem na nossa clínica de fisioterapia na FEMA, tá? Então, quando eu tenho a quantidade que é para ser feita e a intensidade a ser feita, eu consigo ter uma flexibilidade maior para fazer da maneira que eu achar melhor ou da maneira que eu puder fazer da melhor forma possível com o meu paciente, tá? Então, para obeso, eu tenho que fazer 60 minutos de atividade moderadamente vigorosa por dia.
Então eu posso tomar como base percentual da frequência máxima dessa pessoa, eu posso tomar como base o teste de RM, de repetição máxima. Aqui não especifica exercício aeróbico ou resistido, eu posso combinar os dois exercícios, tá? Então as recomendações da JAMA e do American College of Sports Medicine são muito importantes quando eu falo da prática de atividade física e de um programa de controle e cuidado de peso corporal, principalmente na saúde pública, beleza?